Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Kaique do Hyped e vamos dar um passo a mais aqui no nosso projeto, né? E esse passo a mais que eu quero dar é carregar uma lista de posts de uma API, certo? Quero consultar um serviço online e nesse serviço online eu quero carregar uma lista ali de parâmetros onde eu posso mostrar minha tela. Como que a gente integra isso com o estado da nossa aplicação e tudo mais? Primeiro vamos para o mais básico, vamos fazer acontecer. Então vamos fazer do jeito que a gente faz normalmente, beleza? Então eu vou vir aqui no meu App Component, eu vou apagar tudo. Na verdade eu vou comentar tudo, certo? E agora eu vou vir aqui, né? E no meu init do meu component, eu vou vir aqui, deixar do jeito que está aqui. E no meu ng-init, eu vou fazer o seguinte, eu quero que quando eu inicio meu componente, eu chame lá uma API para guardar o resultado o resultado que ela está me coisando aqui, que ela está me devolvendo. O que eu vou querer retornar? Eu vou querer uma API de posts aqui, como se fosse um blog, só de exemplo mesmo. Então eu vou vir aqui no JSON Placeholder, que é uma coisa que o pessoal usa muito aqui, né? Então JSON Placeholder. E eu vou vir aqui, a gente vai ver aqui to-dos, vamos ver aqui. Beleza, to-do. Isso daqui é basicamente uma lista de afazeres, né? Então, vamos usar isso daqui. Eu vou copiar isso daqui. Tá com essa tela bonitinha aqui, porque eu tô com a extensão aqui de mostrar JSON bonitinha. Então, se a gente vir aqui, ó, tem o JSON Viewer, certo? E eu vou vir aqui no meu App Component, eu vou definir a interface aqui, que vai me ajudar na tipagem. Então, eu vou vir aqui depois de tudo, vou dar um Ctrl+Shift+P, Paste JSON as Code, isso daqui de uma extensão muito bacana, que se você tem um JSON, vou até mostrar aqui, ó, Paste JSON, aqui, ó, é uma extensão do QuickType, você lança esse comando, Ctrl+Shift+P, Paste JSON as Code, ele vai pegar o que está no Ctrl+V nosso e vai colar como uma interface, então ele já vai ajudar a gente. Eu vou colocar aqui e to-do, e de interface. E ele faz essa interface aqui pra gente de acordo com o JSON. É uma mão na roda isso daqui. Beleza. Então agora eu vou vir aqui e vou fazer chamada nessa API, né? Então, private HTTP. Vou pegar aqui o HTTP client. Tira a vírgula. Importa. Tá, vou ter que importar aqui. Import. Acho que é no Angular. Angular Core. É do Angular, algum pacote do Angular. Angular como? Platform Browser. Eita, rapaz. Não tô achando aqui, vou dar uma olhada aqui. HTTP Module Angular. Ele é do como HTTP /HTTP. Vou importar esse HTTP client aqui, que é um serviço aqui pra gente chamar, né? Para conseguir utilizar esse HTTP client, eu preciso chamar o módulo do HTTP client module. Então vou vir aqui, ó, HTTP client module, né? Esse módulo ele vai me prover esse HTTP client, sem ele eu não consigo pegar essa variável aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um dis.http.get, certo? Dar um get onde? Nessa lista aqui. Acho que se eu colocar só to-dos, ele vai tornar a lista completa, certo? Beleza. E tranquilo. Aí eu vou fazer o seguinte, eu só estou fazendo aqui a parte só pra gente mostrar na tela aqui, tá, pessoal? Então eu vou aqui tem to-dos, vai ser igual uma lista de to-dos. Do tipo, que vai ser igual a uma lista vazia. Beleza. E to-do. Tranquilo. E, né, como a gente já conhece o da HTTP, inclusive se vocês não souberem como toda essa parte dos observos, do RxJS, podem colocar aí no comentário que a gente
que a gente faz um tutorial aí, ensinando um pouquinho do HTTP Client e tudo mais, é que eu tô indo um pouquinho mais avançado aqui no NGRX, tá? Mas... beleza. Isso daqui vai ser do tipo e to-do. Maravilha. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é, na inicialização do componente, eu vou chamar a API aqui, vou pegar os to-dos, vou dar um subscribe, que é para chamar de verdade, e quando tiver um valor, eu vou jogar esse valor no meu to-dos, certo? E aqui, na minha interface, eu vou simplesmente colocar um L com LI dentro, certo? E esse LI eu vou colocar um NG fora aqui. Item de to-dos. To-do. E aqui eu posso mostrar aqui dentro o to-do.title. Só para mostrar mesmo. Beleza? Vou salvar tudo aqui. E aqui já deve ter mudado tudo. Vamos ver? Beleza, então aqui ele está fazendo isso. Ele está chamando toda a minha API. A minha API aqui do JSON Placeholder aqui. E está listando os to-dos que vieram da resposta, né? Agora, como que a gente pode integrar isso no nosso componente? Vamos supor o seguinte, vamos supor que eu vou ter uma outra rota e, assim, o usuário ele vai poder entrar nessa rota e quando ele voltar aqui, bom, talvez para a nossa regra de negócio seja interessante que esses to-dos já estejam carregados, a gente não tem que chamar novamente, porque isso que acontece, né? Toda vez que a gente carregar esse componente aqui, no caso é o componente principal, não criei um componente novo, mas toda vez que a gente inicializar esse componente, ele vai fazer isso, ele vai chamar a API e de repente a gente não quer ficar chamando a API o tempo inteiro. A gente queira jogar isso no Redux. Como que a gente pode fazer? Bom, vou mostrar o primeiro jeito, que é o jeito mais comum, o jeito sem utilizar o NGRX Effects, e depois vou mostrar o jeito que é usando Effects, já tudo certinho. Beleza? Então, bem, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar uma nova rota aqui, né? Eu vou criar uma rota, e essa rota eu vou chamar de, sei lá, detalhes de usuário, certo? E eu vou criar um componente novo aqui só para a gente ver esse comportamento dele chamando a API novamente, tá? Então, ng generate component, eu vou chamar de detalhes do usuário. Beleza, ele vai gerar esse componente para mim. E aqui eu quero que quando ele bate nessa rota, ele pegue o componente detalhes usuário componente. Nesse componente aqui eu vou fazer só o seguinte, eu vou... eu vou colocar aqui, mas antes eu vou adicionar outra rota aqui, eu vou colocar a rota de to-dos e vou mover a lógica que eu coloquei no app component para essa outra rota aqui. Tá? Então, vou gc to-do, criar um componente chamado to-do, certo? E aqui no meu app component eu vou trocar isso daqui, eu vou colocar um router outlet, beleza? E aqui no meu app component eu copiei, jogo para cá, e no app component eu venho no meu ng onInit, vou copiar isso daqui, certo? Vou jogar aqui no meu component, deixa eu fechar isso daqui. Joga aqui e voltando aqui, entrei no Web Component, eu vou copiar isso daqui, vou jogar aqui, eu vou voltar aqui e jogar aqui. Isso daqui vai para o construtor, tudo maravilha, tudo beleza, adiciono um import, deixa eu voltar aqui, pegar esse to-do que eu coloquei aqui embaixo e jogar para cá. E beleza, refatorei aqui. Agora eu estou numa novo componente aqui, o to-do component, a lógica que estava no app component eu movi toda para lá, certo? Né? Tá tudo aqui, tudo certo. E aqui no meu, eu vou adicionar uma nova rota. E no path eu quero que quando ele bater em nada, ele dê o redirect to para to-dos. Maravilha. Bota um vírgula, salva e vamos ver agora. Path match. Aqui eu tenho que colocar uma propriedade path match full,
porque senão ele não funciona direito aqui, quando é a rota principal. Beleza, aqui eu vou colocar to-do component. Maravilha. Então agora eu tenho essa rota aqui. Opa, troquei. Detalhes usuário component, agora sim. Tô aqui, tem uma rota que é to-dos, né? E tem uma outra rota que é detalhes usuário. Né? Então, uma coisa bem simples, tenho dois componentes. E agora vamos dar uma olhada aqui. Antes de dar uma olhada, eu só vou colocar um link de um para ir para outro, né? Então, eu vou colocar um button. E aqui eu vou colocar um router link, certo? Esse router link ele vai mandar para a barra todos e para todos, certo? E lá em todos eu vou criar um router link aqui para detalhes usuário. Basicamente o que eu fiz aqui, fiz muito rápido, mas eu criei duas rotas aqui, uma rota para mostrar os to-dos e uma outra rota para mostrar detalhes do usuário. Então, aqui eu vou para detalhes, aqui eu vou para to-dos e beleza. Agora olha o que está acontecendo aqui, né? É o que eu falei. Toda vez que eu vou para o to-dos, pum, ele chama API. Ir para detalhe, fui para detalhes, voltei para to-dos, chamou de novo. Então a gente quer evitar isso, a gente quer fazer o quê? Se já tiver to-dos carregado, a gente não quer carregar de novo. Então, beleza. Vamos fazer agora do jeito mais comum de se fazer, tá? Bom, eu quero fazer o quê? Eu quero pegar esses to-dos que eu chamei da API e jogar no meu state, no meu Redux, né? Então eu vou vir aqui no app state, eu vou adicionar aqui, ó, tem aqui o counter, certo? Eu vou adicionar aqui to-dos e vai ser um to-do, uma lista de to-do, beleza. Ele não reconhece aqui, que eu acho que eu tenho que... Beleza, está exportando, então eu vou importar aqui, ok? E aqui eu tenho que definir que os to-dos inicialmente vai ser uma lista vazia. Tranquilo. Agora vamos lá. O que a gente geralmente faz, tá? A gente geralmente está aqui e a gente faz o seguinte, a gente importa, então private store, né? Store de app state, que nem eu fiz lá na outra, né? Beleza. Deixa eu só importar tudo. Maravilha. Aqui aí. Beleza, e app state, tranquilo. E a gente geralmente faz o quê? Não, aqui, né, é comum a gente ver isso daqui, ó. Quando ele dá o subscribe aqui, no next, então, quando ele resolve esse valor, ele faz o seguinte, ele atribui o this.todos para o res, né? Além de ele fazer isso, ele vem e faz o seguinte, ó, ele dá um this.store, this.store e dá um dispatch numa action aqui. Então vamos criar essa action, vamos vir. Eu vou duplicar esse daqui, certo? E eu vou colocar aqui set to-dos. Beleza, eu vou criar aqui uma action parametrizada que vai definir os meus to-dos. Então, define to-dos. E as propriedades, né, do payload, em vez de ser um number, vai ser um to-do array. Beleza. Então, agora ele vai dar um dispatch nessa action. Então, eu vou dar um set to-dos com o quê? Com res. Maravilha. Importa. Aqui sem querer. Importa, Ctrl ponto. E nesse res. Ele não está aceitando muito bem, vamos ver. Ah, tá. Esqueci do payload. Então, coloca aqui payload, que a gente fez no vídeo passado. E o payload vai ser a resposta da minha API, certo? Daí eu venho aqui, né, faço aqui, coloco mais um parâmetro. E eu vou duplicar aqui. E quando ele dá um set to-dos, ele vai pegar aqui em counter, em vez de counter eu vou colocar aqui to-dos, igual a payload. Maravilha, tudo certo. Vamos ver se ele está salvando aqui no nosso Redux. Então eu vou vir aqui para detalhes, né? Vamos vir aqui no Redux e definir o to-dos, certo? Beleza. Então, agora no nosso state, se a gente for ver o state inteiro da nossa aplicação, vai ter o app, counter vai estar com 2 aqui, porque é o valor inicial, e o to-dos vai estar com os to-dos aqui dentro. Beleza. Tá? Então, agora como que a gente faz para em vez de ficar chamando toda vez, né? Porque toda vez que a gente vem, ele está chamando a API ainda, ele não está deixando de chamar a API. Então, eu venho aqui e volto, está chamando a API. Então, vamos fazer aqui uma lógicazinha aqui rapidinho, porque não vai ser o jeito final de
pegar esse valor e lançar lá e não chamar esse get se ele já tiver com to-dos. Então, bom, aqui to-dos igual a res eu vou tirar, tá? E aqui eu vou mudar um pouquinho. Esse to-dos não vai ser mais isso daqui. Ele vai ser o quê? Vai ser igual a this, inclusive vou colocar um dólar aqui para indicar que é um observable. Então vou dar um this.store.select. Select no que? No app, né? E aqui eu vou dar um pipe, certo? Esse pipe eu vou pegar só o meu to-do. Então, app, eu quero pegar app. Desculpa, eu tenho que colocar um map aqui antes. Map, app.todos. Só importar aqui. Maravilha. Então, agora, esse to-dos, a gente pode ver aqui que é um observable de array de to-do. Maravilha. Então, agora o meu to-dos, em vez de ser simplesmente uma variável que está aqui, ela vai ser uma referência direta ao meu store. Isso é bom porque sempre que atualizar o store, por algum motivo, se eu remover, se eu adicionar, vai ser refletido no meu componente, né? Beleza. E agora aqui, ó, tranquilo. Então ele está dando http.get, certo? Está buscando os meus to-dos e está fazendo inscrição e quando obtém ele está setando. Tá? Isso daqui não está impedindo ainda que o meu componente deixe de chamar API quando tem. Eu vou ter que fazer uma lógicazinha aqui. Eu vou fazer aqui rapidinho, tá? Eu vou vir aqui, eu vou repetir mais ou menos o que tem aqui. Vou repetir meu store.select. E aqui eu vou dar um subscribe, certo? Lembrando que não é o jeito certo, tá, pessoal? Então, aqui no next eu vou fazer uma verificação. Então, eu vou pegar aqui to-dos. E aqui eu vou fazer, ó. Se tiver to-do, então if to-dos.length, certo? Porque ele inicia como length igual a 0. Vou até colocar aqui igual a 0. Aí eu vou chamar minha API. Então eu vou vir aqui, dar um http.get e chamar. Se não, não preciso fazer nem nada, tá, pessoal? Então, vamos ver se essa lógica aqui funciona, tá? Então é isso que a gente geralmente faz. Vamos ver. Eu tenho que mudar aqui. Eu vou colocar aqui, ó, $1 e um pipe async para ele fazer a inscrição. Então vamos lá. Beleza, vamos ver. Vou reiniciar a página. Chamo aqui to-dos, certo? Eu vou limpar. E agora vamos ver. Vou para detalhes. Voltei para to-dos. Tá tudo carregado e ele não chamou a API. Por quê? Porque já está no meu state. Então, basicamente, meio que já está funcionando. Só que a gente quer fazer de um jeito melhor. Quer fazer do jeito que é recomendado pelo pessoal do NGRX. E a gente vai usar o quê? A gente vai usar os efeitos colaterais. Olha só que legal. Essa daqui é a documentação. Eu vou voltar aqui para a introdução. Vamos ver se a gente vê aquele negócio bonitinho ali do... Aqui, ó. Então, a gente vai querer fazer essa parte aqui agora. Né? A gente está sempre tratando com store ali. Então, o nosso dado está sempre ali no store. A gente usa o selector, lê através do selector no componente, e o componente dá o dispatch nas actions para fazer alguma ação ali que faça uma mutação no nosso store. Né? Só que aí o que está acontecendo? O nosso componente está acumulando muita responsabilidade. Ele está... Além de... o que ele deveria fazer? Ele deveria só consultar o meu store, porque o meu store é a fonte de verdade. Só que ele está tendo a responsabilidade de ir lá no meu serviço de pegar o HTTP, fazer uma chamada HTTP. Dessa chamada, ele está tendo que pegar o payload e jogar para o meu store. Isso não é uma coisa recomendável, porque, por exemplo, essa informação eu poderia estar consumindo em outros componentes. Então, cada componente teria que ter essa lógica duplicada? Não, seria zoado. Então, para isso que existem os effects. Os effects, eles fazem a comunicação com o serviço, que faz, aqui no exemplo, a comunicação com o banco de dados. Então, é isso que a gente vai configurar agora. Né? Basicamente, como que vai ser? Em vez do meu componente, ele estar fazendo um subscribe aqui, em vez de ele vir no meu store, ver se o store tem to-do, e se ele tiver que chamar a API, ele basicamente vai dar um dispatch numa action. Essa action vai se chamar carrega to-dos. Daí essa action vai ser escutada pelos meus effects, meu efeito lá vai ser um serviço que vai estar ali rodando, e o meu effect vai pegar e falar, olha, ele pediu para eu carregar os to-dos, então eu mesmo vou lá no meu serviço,
desse serviço eu vou buscar os meus to-dos e vou jogar no meu store. Vou despachar uma outra action aqui para aí sim setar o store e meu componente conseguir recuperar essa informação. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou subir aqui o console e vou dar o comando ng-add ngrx/effects. O ng-add ele vai ajudar a gente, já vai adicionar ali no app module o import dos módulos de efeitos, já é tipo npm install, um yarn add, só que pela CLI do Angular, então já ajuda, tem alguns schematics ali, algumas coisas que ele adiciona nos arquivos que ajudam um pouquinho a gente. Então vamos lá. ng-add ngrx/effects. E ele está fazendo aqui, ó, ele vai dando update no meu app module. Então ele já adicionou aqui, ó, effects module e colocou aqui, ó, effects module for root. Então, legal, ele já adicionou aqui. Beleza, agora como a gente vai criar um effect que carregue os to-dos pra gente? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é voltar aqui no meu app state, certo? E eu vou vir aqui e criar uma nova action. Aqui eu tenho 7 to-dos, eu vou manter essa action e vou criar uma nova action de carrega to-dos. Então, essa daqui eu vou chamar de load to-dos. De carrega em inglês, né? E aqui a propriedade não vai precisar receber nenhuma propriedade, tá? Só vai ter o dispatch dessa action e pronto. Beleza, criamos essa action. Agora eu vou fazer o serviço que vai ser o meu effect, o meu efeito. Por que efeito? Porque efeito vem de efeito colateral. É um jeito que o pessoal aí do Redux, do padrão do Redux, chama qualquer coisa que não esteja meio que dentro desse circuito fechado aqui de dispatch e select. É um efeito colateral, é uma coisa que é adjacente aqui. Então vamos lá. Vou voltar aqui e eu vou dar um ng-gs. Eu vou gerar um serviço aqui dentro do meu store e vou chamar ele de todo.effect. Então vou gerar um serviço. Beleza, gerei um serviço. Pessoal, os effects são serviços normais, tá? É a mesma coisa, é um serviço. Esse nome não deu muito certo aqui. Eu vou to-do effect. Tá. Isso daqui é o teste. Eu vou tirar o teste aqui. E aqui também tá meio bugado. Eu vou tirar. Beleza. To-do.effect service. Beleza. Ele é um injectable, assim como o serviço normal do Angular. Só que dentro dele a gente vai usar uma coisa diferente. Tá? Primeira coisa, a gente vai ter que recuperar aqui dentro do construtor uma coisa chamada actions. Então, a gente vai capturar todas as actions que estão sendo despachadas para o meu Redux aqui no meu componente. Basicamente é uma string, é um observable, as actions. Então, se a gente voltar aqui, sempre que eu dou um dispatch numa action, deixa eu vir aqui no Redux, né? Eu vou pedir pro meu Redux, pro meu Angular, para capturar todas as actions que estão sendo despachadas. Por quê? Porque a gente precisa pegar em que momento o meu componente vai chamar a action de load. Então, por isso que a gente precisa ter as actions que estão sendo despachadas. Então, vamos vir aqui e no meu construtor eu vou dar um private actions $, que é um observable. Isso daqui vai ser action. Aqui do meu ngrx/effects. Então, vou importar daqui. Legal. Então, nosso serviço aqui consegue consumir as actions que estão sendo despachadas. E o segundo argumento, obviamente, eu vou colocar aqui o meu HTTP, porque eu vou precisar fazer a chamada. A chamada vai ser feita aqui no meu effect. Tranquilo. E agora, basicamente, eu vou criar um efeito colateral. Qual vai ser esse efeito? Eu vou chamar esse efeito de carrega to-dos, beleza? Essa variável é uma variável que eu vou colocar aqui dentro da minha classe aqui do meu serviço e ela vai ser um create effect, tranquilo? Beleza, vou importar aqui o meu create effect, acho que já está até importado, importou aqui automaticamente. E essa função de create effect, ela vai receber um parâmetro que é uma arrow function, certo? Aqui eu não preciso passar parâmetro nenhum. E essa arrow function tem que me retornar um observable de actions, tá? Então,
eu vou utilizar aqui para esse observable de actions as minhas próprias actions aqui. Então, this.actions, beleza. Então, eu poderia simplesmente fazer isso daqui. Já meio que estaria funcionando, mas ele não está fazendo nada porque ele está simplesmente replicando essas actions. Agora, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer mapear essas actions. Eu vou querer... como que eu posso dizer? Eu vou querer ficar analisando essas actions e fazer algum código no momento que chegar essa action que a gente definiu aqui. Essa action aqui de load to do's. Então, eu vou dar um ponto aqui e eu vou dar um pipe nela, certo? Um pipe, vou colocar alguma operação, fazer uma operação nesse meu observable. Então, beleza, vou dar um pipe aqui e nesse pipe eu vou utilizar um operador especial do NGRX, que é o offType. Esse offType ele vai fazer um filtro nesse meu observable de actions por algum tipo que eu estou esperando aqui. Então, nesse offType a gente pode até ver aqui, ó, ele vai querer uma action. Então, a gente pode passar exatamente a action que a gente quer. Então, eu vou vir aqui, ó, e colocar aqui o load to do's, certo? Vou importar. Beleza. Então, aqui ele já está filtrando. Ele está filtrando só a action que seja do load to do's, certo? Segunda coisa que eu vou fazer. Quando eu receber uma action de load to do's, eu quero mapear essa action, quero mapear esse observable, essa string, para minha chamada do HTTP. Então, eu vou vir aqui e dar um switch map, certo? Switch map. Para quê? Então, aqui eu consigo recuperar minha action. Olha só que legal. Action, certo? E essa action eu vou mapear para alguma coisa. Se a gente for ver aqui, a action é desse tipo aqui, ó, do carrega to do's. A gente precisa consumir alguma coisa dessa action? Precisa ter alguma informação dentro dela? Não tem. Então, a gente não precisa nem declarar ela aqui. A gente pode passar aqui vazio, tá? E aqui eu vou chamar o meu this.http. E aqui que eu vou fazer a minha chamada. Então, this.http.get, eu vou voltar no meu to-do component e vou copiar essa linha aqui. Então, beleza, this.http.get to-dos. Legal, por que ele está reclamando? Ele está reclamando porque eu não estou retornando um observable de action. Eu não estou retornando uma action aqui, eu estou retornando a rede to-do, certo? E ele precisa que seja uma action. Então, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou envolver isso daqui em parênteses, certo? Beleza. Agora o problema é o quê? Ele não está retornando nada. Então eu preciso retornar uma action. Que action eu quero retornar aqui? Poxa, eu quero retornar, por que não a set to do's? Então eu vou retornar aqui o set to do's com o quê? Na verdade, o certo aqui é a gente criar uma outra action de sucesso. Então eu vou vir aqui, porque esse set to do ele é usado dentro do meu effect, né? No final do meu effect eu sempre retorno uma action de sucesso ou de erro. Aqui, nesse vídeo aqui a gente vai fazer só de sucesso, porque o de erro seria interessante a gente fazer de uma outra abordagem. Então eu vou colocar aqui, ó, sucesso carrega to do's. Vou deixar até aqui em cima, ó. Sucesso, vou colocar aqui, sucesso carrega to do's, para falar que está relacionado com essa action aqui de cima. Então no final, o meu serviço aqui, o meu effect, ele vai retornar essa daqui, ó, sucesso carrega to do's. Ele precisa retornar um observable, então eu vou colocar aqui que é um off de sucesso carrega to do's. Deixa eu coisar aqui. Eu acho que na verdade não precisa do off. Vamos ver aqui o que ele está reclamando. Ele esperava um argumento. Ah, tá. Porque eu dupliquei aqui, ele está pensando que eu tenho props aqui ainda, mas o sucesso aqui nesse caso não tem propriedade nenhuma, não é parametrizado. Beleza, está aceitando aqui, só preciso importar isso daqui. E aqui ele está reclamando ainda que não é por um observable. Eu acho que eu tenho que colocar um off aqui mesmo em volta. O off, deixa eu importar esse off. Beleza, agora está tudo certo. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente vai criar um efeito colateral. Ele vai escutar as actions, vai filtrar pela do tipo de load to do's. E bom, tendo carregado, ele vai dar um switch map e vai mudar para um outro observable, que é o quê?
ele vai chamar o http.get e retornar o sucesso carrega to-dos. Aqui não está fazendo nada, tá, pessoal? Ainda. Porque ele só está chamando, ele nem está chamando isso daqui, ele só está definindo esse http.get. Mas eu coloquei aqui só para ele matar o erro. Então, como que a gente vai fazer com que ele realmente chame os to-dos e defina meu to-do no state? Bom, eu posso fazer aqui através de um outro operador aqui. Então, beleza, eu dei o switch map aqui, certo? E nesse switch map eu estou chamando o http.get. Aí eu posso colocar um outro operador aqui. Eu vou colocar o operador aqui de tap. Por quê? Porque esse operador ele vai pegar o valor que eu recebi aqui do meu operador passado, né? Do que eu estou recebendo aqui, do que eu tenho dos meus operadores, e vou fazer alguma coisa com ele. O que eu estou recebendo aqui do meu operador passado é os to-dos. Então, aqui os to-dos que eu estou recebendo, eu vou vou dar um dispatch com os to-dos aqui para o meu store. Então, eu vou adicionar aqui a dependência dos stores, private store. Mesma coisa, eu vou copiar aqui para ser mais fácil. 1, 2, 3. Beleza. Adiciono os imports. E agora que eu tenho to-dos, que é uma rede de to-dos, eu vou vir aqui e dar um this.store.dispatch. Tá? E eu vou pegar o set to-dos. Então, o que eu estou fazendo aqui? Pum, bati aqui nas actions, filtrei as que são do tipo load to-dos. Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Eu dou um switch map, certo? E nesse switch map aqui, eu estou chamando o meu get. Estou chamando o meu get em to-dos. Do meu get to-dos, o tap é basicamente para executar uma função aqui. Não estou retornando nada, só quero executar um código. Então, tendo recebido os meus to-dos, vou dar um dispatch no meu to-do para dar um set nele, certo? E daí, depois disso, eu preciso retornar a action. Então, aqui eu vou dar um map e eu vou mapear para sucesso carrega to-dos. Então, eu vou passar aqui vazio mesmo e eu vou retornar sucesso carrega to-dos. Beleza. Aqui eu preciso passar o payload, né, como sempre. Payload to-dos. E beleza. Aqui eu já fiz o efeito colateral que está chamando a API. Então, quando eu dou a action de load, ele está chamando a API. E no que ele chama a API, ele está dando dispatch no meu store para setar os to-dos e está retornando uma action de sucesso carrega to-dos. Então, isso daqui já está fazendo o que a gente esperava, que é o quê? Quando entrar no componente, ele mandar uma action e essa action já resolver tudo aqui através dos efeitos colaterais para carregar carregar a informação no meu store. Mas ele não está fazendo ainda aquele if, se não tiver carregado ainda, eu chamo. Mas a gente vai fazer isso daqui já já. Só vamos ver se isso daqui vai funcionar. Então, eu vou vir aqui no meu to-do, certo? O meu to-dos vai ser a mesma coisa, aqui vai ser o store.select para pegar os to-dos. Só que eu vou tirar toda essa loja maluca que está aqui. Então, eu vou matar tudo isso daqui que tem aqui. E a única coisa que eu vou fazer aqui no init do meu componente é um store.dispatch. E eu quero dar um dispatch na action de load to-dos. É só isso que o meu componente vai fazer. Ele vai pedir para carregar. Então, vamos salvar e vamos ver como que está acontecendo aqui. Entrou aqui. Putz, não aconteceu nada. Por quê? Você vê aqui que ele mandou a action de carrega to-dos. Então, essa action foi enviada. Por que não está acontecendo nada? Porque eu não peguei esse meu efeito colateral, esse efeito aqui que eu criei, e não joguei ele lá para o meu app module. Então, os efeitos que eu crio, eu tenho sempre que declarar aqui, ó. Lembra que ele adicionou aqui? Effects module. Dentro desse array, eu vou passar o meu serviço aqui, o meu effects. Vou salvar. E agora, aconteceu a mágica. Então, entrou aqui, pum, bateu. Ação de carregar to-dos. O meu efeito colateral leu, certo? E no que ele leu, ele chamou a API. Então, ele chamou a API. No que ele chamou a API, ele passou aqui pelo meu tap. Vamos ver aqui. Ele passou aqui pelo meu tap e deu dispatch na action de set to-dos. Então, pum, definiu os to-dos. Está aqui no meu state agora. No final, ele retornou sucesso. Deu sucesso, consegui carregar os to-dos. Né? Mas aí, beleza, a gente já está usando os effects. Mas como que a gente pode fazer para com que esse effect, então, isso que a gente esteja...
como a gente pode fazer para que esse effect tenha uma inteligência de não chamar a API se já está carregada? Vamos ver. Se a gente vir aqui para detalhes e voltar, está fazendo tudo de novo. Está chamando carrega, define sucesso. No caso aqui, ó, a gente pode ver, está chamando. Está chamando aqui a API. Então, vamos fazer isso. Vamos lá. Bem, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Vamos pensar aqui na melhor forma. Eu estou aqui filtrando minha action do tipo e dando switch map. Primeira coisa que eu quero fazer aqui é chamar o meu store junto. Porque eu tenho que consultar o meu store para saber se o meu to-do já está carregado. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um concat latest from. O que eu vou fazer? Esse operador aqui, ele pega o último valor de um outro observable. Então, como o meu store eu sempre estou tratando como observables, eu vou utilizar esse operador aqui, certo? Aí eu vou passar o quê? Vou passar a mesma coisa que eu uso aqui, ó, olha só. this.store.selectApp to-dos. Eu vou reaproveitar esse código que estava aqui e vou jogar aqui. Beleza, aqui ele está reclamando, vamos ver. Concat latest from. Vamos passar só isso daqui, vamos ver. this.store.selectApp. Eu acho que na verdade é o with latest from. Eu acho que esse que é o operador certo. Beleza, é esse daqui. O concat latest from ele é utilizado para outra coisa, tá? Ele é utilizado para criação de observable, se eu não me engano. É with latest from. Daí eu vou copiar o código aqui. Opa, devolver o pipe aqui. E beleza, agora o que eu estou fazendo? Eu estou pegando minha action, estou filtrando pelo tipo de load to-dos e estou juntando com o que o meu store tem lá na region dos to-dos, certo? Daí aqui, ó, olha que interessante, olha o que eu posso fazer. Se eu for pegar aqui meu switch map, a gente vai ver que eu posso colocar dois argumentos aqui. Na verdade, eu vou ter um argumento só, mas que vai estar no formato de array. Então, eu posso fazer a desconstrução dele. O primeiro argumento é a minha action. Então, eu vou pegar aqui action. E o segundo argumento é o meu to-dos. Vamos ver se está assim mesmo? Vou colocar o mouse aqui por cima. E olha só que legal. To-dos está aqui com o da interface to-do. E o action é a minha action de carrega todos. Então, esse with latest from, ele basicamente pega o que eu já estou rolando aqui no meu observable, então eu tenho minha action, que já estava aqui, e ele concatena com o que eu estou passando aqui, com o observable que eu estou passando aqui. Por isso que eu consigo pegar aqui o array com a action, certo? Estou fazendo desconstrução aqui. É como se eu tivesse isso daqui, tá? Aqui, ó. Eu vou colocar aqui data. E aqui eu poderia acessar, vou colocar aqui rapidinho, data.length. A gente pode ver que é um array. Então eu poderia pegar o data no índice 0. No índice 0 é o que? Minha action. Então eu posso pegar o type. E no índice 1 é meu to-do. Meu array de to-dos. Então eu posso dar um map, porque é um array. Então esse data que está vindo aqui é um array. O array é o quê? É um array com a minha action e com meus to-dos. Aí eu faço essa desconstrução aqui, tá? Só para ficar bem claro aí pro pessoal. Todo mundo conseguir pegar. Então eu consigo fazer desconstrução, pegar minha action e os to-dos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma inteligência. Eu vou colocar as chaves aqui em volta para conseguir ter mais linhas de código, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar if todos.length igual a 0. Eu quero retornar esse observable aqui. Correto? Daí, lembra que eu coloquei esse tap, esse map aqui? Esse tap, bom, ele só faz sentido se tiver só nesse contexto aqui. Não faz sentido eu dar um dispatch em set to-dos quando eu não chamei a API. Então esse tap eu vou tirar ele daqui e eu vou colocar aqui na operação desse observable aqui. Então eu vou vir aqui, vou dar um enter, dou um pipe
e dentro desse pipe eu vou jogar esse tap aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, só para ficar certinho. Beleza, então tem o if aqui, certo? Switch map aqui. Legal, então se o meu to-do, se eu não tiver nada nos meus to-dos, eu vou chamar a minha API, certo? Se não, eu vou fazer assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar nada. Eu vou dar um return off. Ou empty, eu acho que eu posso colocar um empty aqui. Certo? Empty é um observable vazio. E beleza, no final eu vou de qualquer forma retornar sucesso, carrega todos. E eu acho que essa lógica aqui, pessoal, já é o suficiente para fazer o que a gente queria. Então vamos salvar aqui e analisar. Beleza, chamou to-dos. Chamou to-dos, está funcionando do mesmo jeito de antes. Agora eu vou vir aqui para detalhes, eu vou voltar e vamos ver as actions que ele vai chamar. Beleza, aqui ele chamou só a action de carrega to-dos. Só que ele não está chamando sucesso. Aqui eu acho que a ideia é que ele chamasse sucesso também. Então aqui eu acho que em vez de botar empty, eu vou colocar um off vazio. Eu acho que vai ser melhor aqui. Vamos lá. Deixa eu... Aqui. Vou voltar aqui. E ele deu dispatch novamente em carrega to-dos. Ele não está dando mais aqui o dispatch de sucesso. Mas ele está funcionando, tá? Ele não está mais lançando aqui, não está chamando mais aqui o to-dos. Ele consegue carregar aqui com o que já tinha. Aí na primeira vez, esse to-dos, ele está sendo chamado aqui, mas quando eu volto, não está funcionando. Só que está tendo um probleminha aqui que ele não está dando mais o dispatch nessa action aqui de sucesso carrega to-dos. E dá um switch map aqui, certo? Aí dá um off de vazio. Engraçado, ele deveria estar batendo ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma debugada aqui porque ninguém é de ferro, né? Vamos ver porque ele não está dando dispatch nessa action aqui. Abrir aqui o sources, eu posso entrar aqui, app, to-do, opa, store, to-dos effects, vamos ver. Vamos botar aqui, detalhes, bateu aqui em to-dos, opa, beleza, tá com a action aqui, eu vou botar um breakpoint aqui, para ver se ele está batendo. Avança. Parece que ele não está batendo nesse último operador aqui por algum motivo. Eu posso fazer o seguinte, eu acho que isso daqui vai funcionar, tá? Eu vou pegar esse map e vou jogar aqui depois esse tap, certo? Então, aqui no final ele vai acontecer isso. E aqui no off eu vou colocar, em vez de retornar um off de vazio, um off de sucesso carrega to-dos. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Deixa eu tirar o meu breakpoint. Tira daqui também. Resumo. Beleza. Sucesso carrega to-dos. Eu vou voltar aqui e beleza. Tá funcionando do jeito que eu queria. Então, agora ele está fazendo tudo certinho, tá? Então, ele está... quando eu entro no meu componente, ele sempre vai dar um dispatch nessa action aqui, load to-dos. Quero carregar to-dos. Não importa. O meu effect ele vai fazer inteligência. Ele vai fazer, ó, beleza, recebi uma action de load to-dos. Vou juntar com o meu store, então, para consultar o que tem nele. E aqui eu vou dar um switch map. No meu switch map aqui eu recebo a action, que é o que sempre está aqui, né, implícito. Eu posso até colocar isso daqui para mostrar que não importa. E o meu to-dos. Daí eu verifico. O tamanho do meu to-do, do meu array de to-dos, é igual a 0? Se é igual a 0, aqui eu estou presumindo que ele não está carregado. Então, eu vou retornar isso daqui e dar um tap aqui para dar um set to-dos. E no final eu retorno um sucesso carrega to-dos. Se não, é só retornar sucesso direto. E pronto, pessoal. É isso. Então, está acontecendo aqui o fluxo certinho. A gente bate no componente, ele chama carrega. Daí o meu serviço chama, se ele chama, ele define, certo? E depois ele dá o sucesso. Se ele já está carregado, ele vai chamar o carrega do mesmo jeito.
daí ele não vai definir nada, ele só vai retornar o sucesso direto. E aí a gente está evitando, pessoal, que tenha chamadas extras na API. Claro que a estratégia pode ser de muitas formas diferentes. De repente eu quero chamar, daí se eu quiser chamar toda vez, eu não teria essa inteligência aqui de verificar. Eu sempre chamaria a API, né? Mas a nossa regra de negócio, né? Que o que passaram pra gente é que a gente não quer carregar se já tiver carregado. E o que importa é que a gente está fazendo tudo aqui do lado do Redux. Então a gente fez aqui o efeito colateral, tudo certinho. A gente isolou toda a lógica do componente, a gente jogou tudo pro nosso efeito colateral. E a gente está seguindo esse gráfico aqui certinho, tá? Então, por hoje foi isso, pessoal. Foi, acho que um pouco mais longo, não sei quanto tempo tá. Deixa eu ver quanto tempo tá. E 45 minutos, enfim. É demorado mesmo. Mas a gente fez aqui o que a gente queria. A gente está usando aqui tudo que tem aqui do NGRX, aqui a parte dos effects, para carregar, para fazer a chamada na API da nossa aplicação e fazer uma lógica aqui também de não chamar se já está carregado. Então, foi isso, pessoal, aí. A gente vê nos próximos vídeos de selector aí, de organizar, dar uma organizada melhor aqui no nosso código também. Mas a parte do effects é isso. É complicado se você olhar assim, mas se você vai seguindo passo a passo, dá para entender certinho o que está acontecendo. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.